Olá! Vou fazer mais um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo aqui tá uma bagunça, a minha mesa. E eu vou comentar sobre a importância de você fazer registros, gravar as suas coisas, os seus estudos, enquanto eu arrumo essa bagunça aqui, tá bom? Eu não vou arrumar essas coisas aqui, isso aqui é o que eu utilizo em aula, né? O meu café, a minha xícara para beber o meu café, a caixinha para às vezes tocar alguma coisa, né? Meu fone para ouvir os alunos e o notebook aqui que vocês estão vendo só a pontinha aqui, né? Então, deixa eu desligar até essa caixinha aqui. Então, o que eu vou organizar aqui é as partituras aqui, que eu vou pegar algumas partituras que eu vou estudar, né? Que eu vou fazer alguns arranjos, algumas coisas assim. Então, isso que eu vou fazer. Mas então, o que eu vou falar com vocês aqui? Sobre a importância de gravar, de fazer gravações, de fazer registro do que você estuda, né? Para que fazer registro do que você estuda? Não faz sentido de primeira. Falar assim, para que eu vou gravar? Passar vergonha, né? Eu sou mó tímido, para que eu vou ficar gravando minhas coisas e tal? Vou fazer o quê? Vou postar essas coisas? Então é o seguinte, alguém que tá mandando mensagem, tá de ponta cabeça, não dá nem pra ler. Mas então, vamos lá, deixa a pessoa, depois eu respondo, né? Agora eu tô gravando vídeo para vocês e tô organizando meus métodos. Então o que acontece? Quando você não faz registro, quando você não registra o que você estuda, se você estuda sozinho, se você não tem um professor, as chances de você notar a sua evolução são praticamente zero. São tipo 0,1% de chance de você notar a sua evolução. Porque o que acontece? A nossa percepção, ela nunca é imparcial, né? Ela não é tipo assim, eu tinha que fazer isso, fiz exatamente o que eu tinha que fazer. Não. A nossa percepção, ela é sempre parcial. O que eu quero dizer com isso? Ela sempre escolhe um lado. Então ela está sempre contaminada com o nosso juízo de valor, com os nossos sentimentos do momento. Ela sempre está contaminada com isso. Então, quando você está estudando, às vezes você acha que está bom, mas não está. E às vezes você acha que não está bom, mas está. Então, como você sabe disso? Se está bom ou se não está? O seu professor vai falar, né? Se você está mostrando para ele, ele vai falar, independente da sua percepção estar contaminada, né? Se você achar que está bom e não está, ou o inverso, o seu professor ele não vai estar com essa contaminação, ele vai estar vendo de fora, né? E eu vou falar mais ou menos sobre isso também. Eu vou falar já sobre isso de olhar de fora, sobre alguma coisa assim, tá? Mas então, a gente sempre está com a percepção contaminada quando a gente está tocando, quando a gente está gravando. Isso a gente vai vai descontaminar, vamos dizer assim, vai desintoxicando conforme a gente estuda, né? Conforme a gente vai estudando violino, você vai começar a ficar um pouquinho mais imparcial, né? Com o tempo, você vai criando autonomia, né? Mesmo assim não fica 100%. Nossa, tem uns dobrados aqui. Vocês já viram dobrados? São peças de orquestra, de banda sinfônica, né? Enfim, acho que são tudo dobradas essas partituras aqui. Então é o seguinte, continuando. Espera aí que eu me perdi. Continuando sobre a sua percepção estar contaminada, né? Então, a importância de você fazer a gravação é por conta disso. Para quê? Qual que é o objetivo principal da gravação? Tem vários, eu vou falar alguns deles aqui. Mas o principal é de você conseguir olhar de fora depois. Você conseguir olhar a sua evolução de fora, conseguir olhar o seu estudo de fora. Enquanto você está estudando, o ideal é que você fique focado no que você está fazendo. Que você realmente esteja com a percepção contaminada, achando que está bom ou achando que está ruim. É importante que você esteja assim, que você esteja desse jeito, prestando atenção no que está fazendo. Mesmo que não importa se a sua percepção está contaminada, de você achar que está bom, mas não está. Não importa de você achar que está ruim, mas está bom. Isso não importa. O importante é você achar alguma coisa, de você estar estudando, achando alguma coisa. Porque se você acha sobre algo, você está especulando sobre aquilo. Se você está especulando sobre aquilo, logo você está concentrado naquele negócio. Tá? Então, quando você está fofocando com a sua família ou com seus amigos, você está concentrado na vida da pessoa.
seu foco está na vida da pessoa. Então, você tem que fofocar sobre si nesse sentido, tá? Entendeu? Então é nesse sentido. Então, se você está especulando sobre o seu instrumento, sobre o seu estudo, e se eu fazer assim e tal, desse jeito eu acho melhor, blá, 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 e não sei o que, assim eu acho que ficou melhor, ficou mais afinado. Se você está fazendo desse jeito enquanto você estuda e nisso fazendo as repetições, você consegue um resultado melhor, você consegue um resultado bem melhor. E depois, quando você for ver o seu estudo, quando você for ver a gravação, você vai falar, não, eu achei que assim estava melhor, mas olhando de fora minha mão ficou torta, não ficou tão afinado quanto eu achei que estava. Isso aqui é importante, isso aqui também. Então você começa a perceber essas coisas, começa a sacar isso aí, tá? Depois, na hora de assistir a gravação. Se você não faz gravação nenhuma, você não saca nada. Mas também a gravação, ela tem que ter um ângulo legal para você ver as coisas. Nossa, tem tanta partitura, nada a ver aqui. Por exemplo, do jeito que eu tô aqui. Do jeito que eu tô aqui, se eu for gravar, é um ângulo massa, ó. Eu consigo ver tudo, consigo ver todo o movimento do braço, conseguiria ver todo o violino se eu tivesse com o violino aqui, né? Fica mais ou menos assim a postura. Se eu tivesse mais de lado, fazendo alguma coisa de arco, seria massa também. Porque se você grava desse jeito e vai gravar alguma coisa de arco, você pega duas cordas, você consegue ver o que você está fazendo para pegar duas cordas. Às vezes quando você chega aqui, você sobe o cotovelo, aí a mão sobe um pouquinho e pega a corda de cima. Às vezes quando você chega no talão, você desce demais o cotovelo, aí isso acontece. Isso faz com que você pegue a corda de baixo e você nunca percebeu isso, nunca viu. Na hora da gravação você consegue ver, tá? E você consegue ver quando você pega a gravação e vê a gravação mais um tempinho depois. Tipo assim, não é? Estudei, fiz um negócio, gravei e acabei de ver a gravação. Não, você tem que ver a gravação depois, para você ver de fora. Depois quando? 3 dias depois, uma semana depois, um mês depois. Quando você fizer a segunda gravação, sabe? Você tem que fazer desse jeito. Mas então é muito importante que você se grave, tá? Eu faço isso faz muito tempo. Desde quando eu estudava sozinho, tipo, eu tenho 7 anos de violino, são 7 anos de violino. Eu tenho 7 anos de violino e eu sempre me gravei, desde o começo. Mas eu sentia a necessidade de fazer isso quando eu estudava sem professor, tá? Agora, o meu estudo com professor, ele é pautado nisso, porque eu tenho que mandar os vídeos dos meus estudos para ele, né? Mas eu faço isso, eu já fazia isso antes, então isso não é um problema para mim, de gravar os estudos. Tanto que isso me deu muita consciência, trouxe muito mais consciência do que eu tô fazendo, do que eu tava fazendo. Porque antes, eu gravava meus estudos, só que eu não revisitava eles, eu não olhava eles. E às vezes quando eu olhava, eu gravava, eu tentava estudar aquilo lá de novo. Só que eu não tinha a consciência, que é o outro tópico disso aqui, desse vídeo, eu não tinha consciência de pegar e gravar a mesma coisa várias vezes. Eu gravava uma escala de Sol maior 12 oitavas um dia, aí no outro dia eu gravava uma escala de Sol maior de uma oitava só, no outro dia eu gravava uma escala de Mi menor, no outro dia eu gravava um dobrado, sei lá, alguma coisa assim. Então eu gravava um monte, uma pancada de coisas. E antes eu gravava isso ainda por causa que eu gostava de ver a combinação de vozes. Então, tipo assim, por exemplo, no dobrado aqui, né? Tem o violino aqui, mas aí eu toco trompete, né? Hoje faz muito tempo que eu não pego mais o trompete. Eu acho que se eu pegar com 5 minutos a minha boca já vai inchar já, né? A minha embocadura já era, já foi o tempo que eu tocava. Então se eu pegava, tipo assim, gravava o violino, gravava o trompete, tentava juntar para ver como que saía. Eu fazia muito isso. Gravava uma voz, gravava outra, juntava as duas e via como que saía, né? Fazia uns negócios assim, umas frases legais no violino e ficava juntando desse jeito, né? Fazia assim, nunca dava certo, mas eu fazia desse jeito. Então não era uma gravação de estudo, não era um registro de estudo, né? Então você também tem que tomar um cuidado desse, né? De pegar e registrar, fazer uma gravação de um estudo que você está fazendo e refazer aquela gravação várias vezes. E eu comecei a fazer isso quando eu comecei a fazer isso bem, assim, sabe, com critério, foi com o Sebsic.
SEBSIC Opus 8, né? O primeiro exercício de preparação para mudança de posição. Eu comecei a fazer com ele. Eu comecei a estudar bastante esse SEBSIC. E daí eu lembro que eu fiz uma gravação. Aí 3 meses depois eu fiz outra. Tava pior. Não tava melhor. Não tava nem igual, tava pior. Não tava saindo bem. Tava mais desafinado. Eu tava fazendo com mais glissando. Tava tipo muito mais. Tava muito inferior à primeira gravação. Aí eu fiquei me questionando, falei, putz, 3 meses depois, tá pior o negócio, né? Mas o que acontece? Depois eu fui reparar, fui ver quais foram esses meses, né? E por que tava pior. Então, ó, a gravação me fez questionar a qualidade dos meus estudos e isso me fez investigar o porquê que o meu estudo estava ruim. Então aí também já tem mais uma questão que eu posso colocar aqui. Não basta você falar, putz, não funcionou. Você tem que entender o que não funcionou. Se você não entendeu por que não funcionou, principalmente se você não tem um professor, está estudando sozinho, você não vai fazer funcionar o negócio, né? Então, se não funcionou, você não tem que deixar de lado, tá? Isso acontece muito com quem estuda sozinho. Ah, não deu certo? Ah, beleza. Passa um paninho aqui, vai fazer outra coisa, né? Não, se questione por que não deu certo, por que não funcionou, né? E depois acha uma solução para aquele negócio, tá? Então daí eu fui me questionar, fui procurar os 3 meses. Esses 3 meses foi meio que uma virada assim, tipo de outubro, novembro, dezembro? Não. Talvez foi até mais de 3 meses, eu falei 3, mas talvez foi uns 5. Porque eu lembro que foi tipo transição de final de ano para começo de ano, sabe? Foi uns meses assim. E nessa época eu fiz umas viagens, acho que fui para Curitiba, e daí eu fiz festival de música lá também, oficina de música em Curitiba, e daí eu tava estudando outras peças, eu não tava estudando o SEBSIC, né? Eu comecei a estudar ele, estudei tipo, se for para contar quanto tempo eu estudei mesmo, dentro desses 5 meses, eu estudei tipo 3 semanas o SEBSIC. Então, claro, se eu estudei 3 semanas e parei de estudar, claro que estaria pior, claro que estaria inferior, porque eu estudei pouco e parei de estudar por muito tempo. Eu não estava estudando com frequência o negócio. Então o negócio não ficou bom. Aí eu, entendi, saquei. Então foi por causa da frequência. Eu achei que eu tinha estudado muito, mas eu não tinha estudado muito. Eu tinha estudado há muito tempo, né? Diferente. Enfim. Vocês viram que tem umas mensagenzinhas aqui na minha canequinha? O Senhor te abençoe e te guarde. Eu gosto dessa caneca porque ela é pequena. Ela cabe certinho no café. Enfim, não fica esfriando o café. Vocês estão esperando a bebida, tá? Vou continuar falando. Então, dessa forma bem solta, aqui bem despojada, eu tentei falar a importância de você se gravar. Eu tentei colocar aqui pra você que também não é só se gravar. Você tem que se gravar num ângulo que você consiga se avaliar bem, se ver bem. Por exemplo, do jeito que tá aqui, dá pra você se ver bem. Se você coloca o celular de baixo pra cima, muito de baixo pra cima, e você precisa avaliar a sua postura, se você for iniciante, precisa avaliar a sua postura, de baixo para cima não vai funcionar. Você tem que colocar ou mais ou menos assim, meio de cima para baixo, do jeito que está aqui, ou de frente mesmo, assim, retão, né? De baixo para cima, para avaliar a postura não funciona. Agora, se você só quer gravar para guardar o som, então aí, ó, o objetivo da gravação também importa. Só para gravar o som, para você ver a qualidade do som, se melhorou, se piorou e como que tá, né? O que tá bom ali já, o que você precisa ajustar. Se é só a qualidade do som, daí não importa tanto, né, a posição do celular. Mas, se for para ver postura e tal, mas eu sempre prefiro que seja num jeito bom, assim. Ou com a câmera, né, não só o celular, câmera de frente para você, ou um pouquinho de cima. Não tão de cima também, porque deturpa um pouco a visão da sua postura, tá? Então, eu tentei também mostrar que isso é importante, né, o enquadramento do seu vídeo. E para gravação também é importante você gravar a mesma coisa. Não adianta você fazer gravações frequentes, mas se você não grava os mesmos exercícios, tá? E eu sei que às vezes memória falta no celular. Por isso que você tem que criteriar, ó que palavra. Você tem que escolher um exercício, né? Nem que seja um só. Eu pego as minhas gravações, eu gravo um monte de coisa e passo tudo pro computador. Um dia o computador também vai acabar a memória, eu vou ter que ir excluindo e tal, não sei o que. Mas eu escolho alguns exercícios também. Eu gravo várias coisas, mas eu tento escolher
os que são principais, né? Os de técnica básica, aqueles mais simples, aqueles mais que vão trazer mais resultado, tá? Então, faça essas gravações com esses critérios. Mesmo exercício, grave várias vezes o mesmo exercício. Eu sempre costumo falar para os alunos, ó, você grava esse exercício quando você está começando a estudar ele, depois você grava o exercício de novo depois de um tempo estudando, tipo uma semana, um mês, alguma coisa assim. Depois você grava esse exercício depois de muito tempo de ter estudado o exercício, ou seja, você não precisa ainda estar estudando o exercício, você já pode estar em outro, mas aí você grava ele de novo para ver como que ele está saindo. Ou quando você já está muito tempo estudando o exercício, ainda continua estudando ele, tá? Dessas três formas que eu uso com os alunos, que eu peço para eles fazerem. Porque se você só grava depois de um tempo estudando, você não lembra como que estava quando você começou a pegar aquele negócio. Aí você já não tem aquela ideia de evolução. E se você grava quando você acabou de pegar o negócio e depois só quando está pronto, fica muito dissoante. Você não consegue perceber o processo. Então, se você grava assim que você começa a estudar algo, depois de um pequeno período estudando aquilo, cerca de um mês, uma semana, e depois de muito tempo de ter estudado aquilo, tipo 3 meses, ou quando você fosse gravar, por exemplo, você está estudando uma música, aí você pega e vai gravar aquela música, né? Faz um recital, aí você grava o recital, né, como a gravação final daquele exercício, tá? E daí toma cuidado para quando você fazer essa gravação final, que não, essa gravação tipo depois de muito tempo estudando aquilo, que não seja como foi o meu SavSeek. Eu gravei o SavSeek depois de 5 meses estudando, mas só que eu não estava 5 meses estudando de fato. Eu tinha abandonado o exercício antes dele ficar pronto, tá? Então você grava depois de muito tempo, quando você realmente fez o exercício pelo tempo adequado que você tinha que fazer para ele ficar pronto, tá? Então não é como eu fiz o SavSeek. O SavSeek eu gravei depois de muito tempo, porém, todavia, entretanto, eu não tinha estudado o suficiente o exercício, tá? Então, tome cuidado com isso também. A partir desse vídeo, você já vai ser capaz já de fazer suas gravações, de fazer a gravação dos seus exercícios, tá? Que isso é muito importante, principalmente se você estuda sozinho. E se você não estuda sozinho, também é muito importante, tá? Se você tem aula online com o professor, isso vai ser muito importante. Se você tem aula presencial, também vai ser importante, porque daí vai ser um registro para você, tá? Então, além desse objetivo principal que eu falei aqui, de fazer gravação, tem outros objetivos. Por exemplo, você se motiva, você sempre vai se motivar, né? Porque você sempre vai ver a sua evolução, mesmo que algum exercício não ficou tão bom depois assim do tempo que você gravou, mesmo que não ficou tão bom, você vai ver que tem uma melhora. E se você for tagarela, eu tô com a língua toda presa, né? Se você for tagarela na hora de gravar o negócio, você vai conseguir perceber como você estava pensando na hora de fazer aquela gravação. E isso vai te auxiliar muito mais, porque daí você vai falar, nossa, eu estava pensando assim, então isso é muito de boa para mim pensar hoje. Então mesmo que o exercício não tá tão melhor, tá melhor, mas não é aquelas coisas, você percebe que a sua cabeça já está melhor. Você mudou o seu pensamento, o jeito de pensar. E isso é muito melhor, porque daí se você pensa melhor, com mais facilidade, com mais fluidez o exercício, a tendência é que a mecânica do exercício saia mais fácil também, tá? É só questão de tempo até sair mais fácil, beleza? Então, comece a gravar os seus estudos, comece a gravar, faça esses registros. Se você não tem memória, grava só uns trechinhos, os trechinhos mais complicados, tá? Grava coisas menores, mais curtas, de 10 segundos, de 20 segundos. O importante é você gravar a mesma coisa com um bom enquadramento e várias vezes, tá? Principalmente se for dentro desses critérios, assim que você começou a estudar aquilo, depois de um tempo estudando e depois de muito tempo estudando aquilo, ou de ter estudado aquilo, beleza? Eu tenho certeza que isso vai te trazer muito mais consciência do seu processo. Isso vai ajudar você, muito você, principalmente você, mas vai ajudar muito o seu professor também a te avaliar. Meu ombro estralou aqui, não sei se deu para ouvir. E também isso vai ser motivacional, vai te motivar muito e você vai perceber e vai estar ciente de todo o seu processo no violino, beleza?
Então é essencial você fazer isso. Meus alunos todos têm que fazer isso, têm que gravar os exercícios no começo, no meio e depois de muito tempo estudando o exercício. É essencial, tão essencial que é obrigatório para ter aula comigo. Bom, espero que você tenha aprendido a importância, compreendido a importância de fazer registros e ter compreendido a importância de fazer de uma maneira adequada, não é só gravar, assim como eu disse aqui no vídeo, tá bom? Então fique bem, né? Se cuida aí e até o próximo vídeo. Será que o café já esfriou? Até que não. Tchau!